Chega mais ação, ó. Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Uma notícia boa, hein? O Flamengo oficializou a proposta pelo Lucas Paquetá. Mais de 250 milhões de reais, 40 milhões de euros. O Flamengo vai colocar nota por nota em cima da mesa pelo Paquetá. E a imprensa esportiva repercutiu isso. O Flamengo venceu o Vasco 1-0. Tem muita informação aqui pra gente analisar, mas faz o seguinte. Chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like. Vamos bater juntos aí uma meta de 3 mil likes. Compartilhe o vídeo do seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Você torce pro Mengão? Então aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil. Vamos lá para as informações do Flamengo. Agora a proposta foi oficializada pelo jogador. O Flamengo, enfim, fez a proposta. Quais são os valores? O Flamengo, enfim, enviou, né? O famoso papel timbrado, tá aqui, meu modelo de pagamento, meu prazo, quanto eu topo pagar, quanto eu acho que é justo. Depois de conversar com o Escher na semana passada, entendeu lá do Escher, conversar muito com o Paquetá. O Flamengo fala praticamente diariamente com o Paquetá, quando não com ele, com os agentes dele, pessoal da Rock Nation, que também toca a carreira do Vinícius Júnior. O Paquetá, ele hoje está fora, né, de combate pelo Escher, não está relacionado para o jogo do fim de semana. Diz o Nuno Espírito Santo que é uma questão de uma situação de dores nas costas, mas também o Escher não sabe ainda o que vai fazer com o Paquetá, porque há uma pressão muito grande por parte do jogador para se transferir para o Flamengo. O Flamengo agora, depois de muitas conversas, sentou e oficializou. O Flamengo oferece 35 milhões de euros, Edu, e mais 5 milhões em metas. Caso o Paquetá atinja metas que estarão lá estabelecidas em contrato, o Flamengo pagaria no total, então, um montante de 40 milhões de euros ao Escher. Isso quer dizer que o negócio vai ser fechado? Ainda não dá para falar, porque o Escher, depois de chegar com 60 milhões, 57, baixou para 45 a pedida, porque entende também que agora é uma vontade do jogador. O jogador não quer mais atuar na Inglaterra, então vai tentar chegar no meio termo. O Flamengo sinaliza com 40, o Escher ainda pede 45. Então é um jogo de xadrez ali, um jogo de stick push. O Flamengo entende que chegou ali no limite de 40, que era o limite para esse momento. Se vai subir um pouco mais, se vai convencer o Escher, se vai fazer o Paquetá convencer o Escher a topar esse tipo de contrato. E outra coisa também que a gente vem trazendo informação, que o Escher queria pelo menos segurar o Paquetá até o momento que ele decidisse a vida dele na Premier League. O Flamengo não, o Flamengo quer para já, Edu. O Flamengo quer fazer a contratação, acertar os termos, fazer o primeiro pagamento, já quer ter o jogador aqui. Não quer exatamente essa coisa de empurrar para o meio do ano, empréstimo, como o Escher chegou a custar, não. Então o Flamengo oferece 35 milhões, mais 5 milhões de euros por mês, 40 milhões no total, para que o Paquetá chegue logo. Há uma confiança no Flamengo, porque com o andar da negociação, o primeiro cenário é o Escher não topa conversar. Segundo cenário é, com esse valor não tem papo. Terceiro cenário é, não interessa se o Paquetá quer ir para o Brasil, a gente quer ele aqui. E o cenário de agora é, o Escher entende que o Paquetá quer ir para o Brasil e está disposto a ouvir ali na casa dos 40 e alguma coisa milhões. Então, o Flamengo entende que a situação está avançando. E que nesse jogo de paciência, stick push, esse tabuleiro, quase que um jogo de xadrez, até o final desse mês de janeiro, o Flamengo conseguiria dobrar ali o Escher nessa ideia de por 40 milhões, enfim, realizar esse sonho de repatriar Lucas Paquetá. Esse aí não quer saber de outra coisa. Eu tenho uma dúvida. Jogar no Flamengo esses 45 milhões, essas metas, você tem alguma informação sobre as metas em si? São metas esportivas, não são metas muito difíceis de serem batidas. É muito mais aquela coisa do jogar um pouco para frente esses 5 milhões. É coisa na faixa ali do número de jogos por temporada, número de jogos em que é titular, entendeu? É muito mais ligado a isso do que exatamente se for campeão mundial. Exato. Tem muito mais a ver com essa coisa de cumprimento ali de minutos em campo, momento em campo, para poder esticar um pouco. Porque o Flamengo sabe que a proposta real é 40 milhões. Ele só está tentando dividir ali como é que seria feito esse pagamento, Edu. Porque agora... E o Escher queria à vista. Era essa minha segunda dúvida. Quer dividir esses 35 milhões. E aí é o seguinte, agora, pelo que informa o Pedro, 5 milhões de euros que separam o Paquetá do Flamengo. Já foi muito mais, né? Já foi muito mais. E aí você pagaria 40? Você falar, quer saber? Vai, os 45 a mais aqui, me dá logo o jogador. Eu tenho a felicidade de ter você aqui, que é a nossa gestora financeira. E dicas para investimento, Natália Ferrão. Natália Ferrão está arrebentando. Ela consegue ser R$100, ela multiplica para 650 e ganhou de novo na Loto. 14 agora. R$14 agora. Ela ganhou R$7. Eu já falei que na projeção, semana que vem ela ganha 28. Então, até o final do ano... 56. Tem novidade aí. Até o final do ano ela já vai pagar o churrasco. Ela vai pagar o churrasco da equipe, mas ela tem a diferença. Ela vai pagar o churrasco da equipe e ela vai. Porque tu já viu essa, Capita? Teve gente aqui metida engraçadinha. Eu vou bancar o churrasco, hein? Aí tá pago lá no Batal, só aí, eu vou pra casa. Mas eu fui.
Foi. Teve gente que não Ô, foi. Ricão! Não fui, Ricão, no churrasco? churrasco, Eu não paguei, fui lá no outro Desde churrasco. que eu entrei, nunca teve churrasco. não, Que isso? Mas é que ele mandou não te convidar. É. Mentira, não teve, esse ano não teve. Era do F90 Era do F90. Natália Edu, Ferrão, a gente tá falando você de- pagaria, Eu te protejo, seria, hein, velho. Nós seria a estamos maior falando. contratação da história, passaria o Gerson. Nós estamos falando no de Brasil. cerca de 30 milhões de reais, pensando em cotação atual, né? Mais ou menos ali, vamos arredondar. 33. Para um clube que ofereceu 40, subir 30 milhões para um clube que tem 1 bilhão para investir, Edu, se a necessidade é tão faria grande, isso. se a acho que não vontade é tão grande, você compensa Vai ser isso esse de valor outro que vai jeito. impedir o Flamengo de contratar. É? Não, você compensa isso de outro jeito. Esportivamente, ele pode te dar um retorno que pode recuperar esses 5 milhões. O Flamengo conseguindo se manter na Copa do Brasil, competitivo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, a premiação ela é alta. A Copa do Brasil é a que mais paga no Brasil, né? É. Questão de premiação. Conforme você vai avançando, o teu prêmio final ele fica realmente substancioso. Você consegue recuperar esse dinheiro. Eu acho que é só uma questão aí de como vai pagar isso, de como o Escher entende que pode ser pago isso e como aceitaria. Mas subir 5 milhões eu acho que não seria a grande questão. Eu acho que o homem vem. Em toda negociação existe isso. Tá bom, eu tiro um pouquinho aqui, mas você tem que incluir um pouquinho aqui. É natural. Se chegou a 40, chegar a 45 é o próximo passo. Capita, vem. Eu acho que vem. também, eu acho também. Acho que se o Flamengo já chegou nesse número, né? Que é muito próximo desse valor final que o Pedro traz, eu acho que não são esses 5 milhões que vão impedir o Flamengo de trazer o Paquetá. Né? Se a diferença fosse muito maior, se a maneira como for feito o pagamento, fosse algo que tivesse muito distante nesse momento da conversa, mas assim, o Flamengo tem condições, né? Já se mostrou um clube que tem condições de fazer um investimento desse tamanho. Tem a vontade do Paquetá também, que isso faz muita diferença, né? O Flamengo brigar por um jogador que realmente quer voltar a vestir a camisa do Flamengo, isso tem um peso na negociação, até para um ânimo ainda maior para o Flamengo, né? Saber que está contratando um jogador que tem muita qualidade, mas que também tem uma relação sentimental com o clube, né? Onde ele foi formado. E é isso, acho que o torcedor do Flamengo está muito empolgado com essa contratação. A gente vai falar um pouco sobre o jogo, né? De ontem também, que o Flamengo jogou de bola. Então imagina só, esse Flamengo que está treinando há muito pouco tempo, que apresentou no jogo de ontem, e aí ter no Paquetá também mais uma figura de protagonismo. Então é isso, acho que é uma contratação pesada, forte do Flamengo, né? Enfim, mas tem essa questão, a qualidade que o Flamengo busca e a vontade do jogador também de voltar ao Brasil. Edu, eu tenho só uma pergunta, eu não sei se o Pedro teria essa informação, porque se o Escher ele abre a janela, né, abre a porta ali, de você negociar o Paquetá por 40, 45 milhões, um papo de que era 60, outros clubes na Inglaterra poderiam entrar nessa guerra? Eu acho que tem uma situação... Ou é Nath, só a decisão do jogador? Eu acho que a é do informação dele, né? que eu tinha até semana passada, não tem nada atualizado, então é muito mais do que aconteceu. O West Ham tinha proposta na mesa maior. O Paquetá sinalizou que ele não queria mais estar na Inglaterra. Entendi. Então A é questão isso. dele não era uma troca de clube. Foi o caso do Tottenham. O Tottenham chegou a oferecer um pouco mais, chegou a estar na frente. Outros clubes ingleses, quando souberam que o Flamengo estaria na corrida para pagar mais, chegaram a consultar. Foi o caso, por exemplo, do Chelsea. O Chelsea não fez proposta, não sondou oficialmente, mas virou e falou: isso aí está girando em quanto? Só para tentar entender. Só que a questão muito do Paquetá, a gente comentou aqui até na semana passada, e é muito pessoal, acho que às vezes a gente dá pouco valor a isso. O Paquetá não quer mais estar lá. E acho que dialoga muito com o que ele passou por lá no momento da investigação, que ele ficou ali quase 2 anos e com a cabeça muito longe do campo. Estar lá era algo que já não lhe fazia bem. E acho que o jogador, ele começou a entender também que ele está conseguindo atrelar a boa remuneração ao sucesso esportivo, a ser lembrado por seleção brasileira e a disputar títulos relevantes. E podendo ser ídolo do clube dele de coração, onde ele foi projetado, acho que a situação do Paquetá tem muito mais a ver com isso. Não acho também que se um outro time do Brasil ou da América do Sul entra na corrida para oferecer mais, ele ia querer também. A situação dele é muito clara, as pessoas envolvidas comentam. Ele está muito obcecado com essa coisa de voltar para o Flamengo. Só uma questão das partes envolvidas amarrarem. Ele quer muito isso. Então, acho que isso também pesa até mais do que 5 milhões aqui, 2 ali, 4 ali, na negociação. Vocês sabem, eu estava aqui fazendo uma reflexão. Esse é o momento de perigo. Eu não sou de me empolgar. Prefiro você mais freestyle. Exato. Lá vai. Eu não sou de me empolgar. E vocês sabem, quando eu me Opinião aproximo... sua ou do aqui, Flávio Souza? É minha. Eu não sou de me Eu vou empolgar. comprar a camisa do Edu. Camisa 9, Flávio Souza. É ele. Ou então uma minha com a carinha, eu não sou de me empolgar. Eu não sou de me empolgar, mas vocês sabem que eu sou pé no chão e eu fiz uma ampla reflexão. Para mim, se tivéssemos o Grande Prêmio Brasil de futebol,
O Flamengo já está na frente. Ele vai passar com essa contratação do Paquetá, o Vitor Roque, o Gerson, em relação à maior contratação da história do futebol brasileiro. Vai lá e gulosão em Paquetá. O Flamengo já estava na pole position. Eu não sei não se não vai meter mais uma volta em cima dos outros. Porque com Paquetá no campo, com esse time que jogou, primeiro jogo, já tac-tic, tac-tac, você não vê a bola. Com o Paquetá ainda... já estava jogando, né? Com o Paquetá ainda... Eu acho que ainda tem chance de meter uma volta em Palmeiras, em Cruzeiro, em um monte de gente. Se o Palmeiras não se balançar, não for atrás, pra pegar a gente também, mexer no elenco. O Cruzeiro já fez, com o Gerson, tudo. Pode ser que o Cruzeiro também diminua, vai chegando. Mas o Flamengo ligou o nitro. Você já ligou o nitro? Lembra no videogame? Você aperta o nitro e faz... O Capita tem nitro no carro dele, ele sabe como é que é. Capita, a hora que aperta o nitro... Não tenho, mas sei como é que é. Não aperta o nitro? O Flamengo não tá apertando o nitro? Tá apertando o nitro. Tem uma perguntinha pra você, Dudu. Acho que você não é muito de se empolgar. Lucas Paquetá tem mais a oferecer em 2026 do que o Neymar? Ah, sim, hoje sim. É o melhor jogador do Brasil, então. Não, hoje o Neymar não voltou ainda. Acho que a disputa vai ser... O Neymar, como é que é isso aí? Mas o Neymar, eu não sei como o Neymar vai voltar, mas hoje o Paquetá tá jogando. O Gerson... Não, hoje o Paquetá tá com dor nas costas. Então, mas o Paquetá tá... O Paquetá hoje Nem os chegando no dois Flamengo, hoje estão jogando. Mas o Paquetá tem mais a oferecer. Quer ver? Uma enquete rápida. Já que você é cheio de jogatina, você é cheio de gracinha. Caiu na Arapuca, não sei se você viu, não. Não parou aí pra você escolhe quem? Paquetá ou Hoje, Gerson? pra jogar no meu time? Paquetá, sem dúvida. Paquetá quem? Paquetá ou Gerson? São características diferentes. São duas coisas distintas. Acho que a gente já falou sobre isso. Ele já falou, eu já respondi, não vou responder de novo, não. Acho que no Flamengo de hoje, o Paquetá. Sim. Pela intensidade, pela movimentação, pela posição. Pela ponta e um reserva para Arrascaeta. Pelo amor de Deus, isso é brincadeira. Não ligaram... Ô, Capita, você que sabe como é que é o nitro, como funciona. Não ligou o nitro, o Flamengo? O Capita gosta muito de estrada. O Flamengo tá um caminho que, para os adversários, algo complicado de você enfrentar. Acho que no futebol tudo pode acontecer, né? Os times estão se preparando para isso, o Cruzeiro está se preparando para isso. O cemitério está cheio. É um exemplo com relação a contratações, a montagem de elenco. Mas assim, o Flamengo é um time já muito competitivo, já muito vencedor e que aí, enfim, com essa contratação eleva um pouquinho mais ainda o patamar nessa questão de nível técnico. É um jogador que traz para o Felipe Luiz também muita coisa com relação a posicionamento. A gente já falou sobre, né? De escola. É um cara que joga um pouco mais pela direita, joga mais centralizado, faz outras funções no meio campo quando joga. Jogador de bagagem, de currículo, de Copa do Mundo. Então é isso, o Flamengo, com essa contratação, se ela acontecer, vem ainda mais forte para 2026. Olhem como é a vida, Pedro, Capita e Nath. O ano passado, do jeito que o Flamengo estava, o senhor já perdeu o bigode. Imagina o que você vai perder esse ano. Talvez o cabelo. Então, você que tá, você é valente. Você é valente. Você acabou de falar aqui que eu ouvi. Você falou assim, o cemitério tá cheio de valente. Vou dar uma dica aqui. Sabe que tô olhando aqui de frente, tá precisando dar uma parada aqui do lado. Vamos uma sobrancelhinha só. Vai, só um... Cuidado, Edu, vamos lá. Vamos levar pra parte séria, né? Não ligou o nitro! Seja sincero. Alô, chato. Bom dia, chato. Não é chato. Agora só a gente não tá falando sério. O Edu só me chamou pra fazer... Não, não, vocês todos falaram sério. Agora só chama você pra bagunça, né? Não, é pra fazer fala isso. sério. Ligou o nitro ou não ligou o nitro? Ligou o nitro, Edu, mas é a mesma coisa que eu falei aqui baixinho, que você deu risadinha, que você quer que eu fale agora de novo, eu vou falar. O cemitério do futebol tá cheio de favorito. Não adianta nada o Flamengo ser ultra favorito por tudo que tem e não ser um time que vai ter uma unidade. Eu acho que algo muito importante que acontece ontem... o time já tem uma unidade, né? Exato. Mas algo muito importante que acontece ontem é a gente ver, e obviamente você não vai lembrar disso, mas eu tava aqui ontem, né, Eduardo Menezes, e eu falei pra você que essa gracinha ia acabar assim que essa graça de pré-temporada tal e tal, ia acabar assim que o Flamengo entrasse em campo, porque o Flamengo, diferente dos outros times, ele tem um trabalho tático. Tô sentindo que você quer dar recadinho pra algum outro time aí. Fala pra mim. Você tá dando recado pro Capita? É pra falar sério, eu tô achando que você tá dando time. É pra algum time, é pra algum time. É pra algum time, é pra algum time. Um time que veste Ele verde. falou do Capita, ele tá querendo criar uma rivalidade que não existe. Não existe. Mas a função do Edu é essa. Daqui a pouco nós vamos fazer o jogo. Vai. É o recado para um time aí que veste verde. Isso é verdade. E assim, é o time que tá muito à frente de todos os outros. É um Flamengo que não treina, é um Flamengo que tava de férias, é um Flamengo que tem uma memória muscular de tudo, uma memória tática, que ela tá ali, ela tá viva. Os jogadores, eles não precisam
tirar nada do buraco, é simplesmente reviver o que eles estavam fazendo. Demora. A gente viu alguns movimentos um pouco enferrujados? É normal. Os caras estavam em Cancún tomando uma pinha colada e ontem eles estavam no Maracanã jogando contra o Vasco da Gama. É normal que seja assim. Mas isso vai passar muito, muito em breve. Sobre o Paquetá, chega para mudar patamar. Agora, eu acho que o grande desafio do Felipe Luiz nessa temporada principalmente contra times que trazem dificuldades em termos ofensivos para o Flamengo, são times que se fecham muito. A gente viu o jogo contra o Sport, por exemplo, o jogo contra o Vitória, quando o Flamengo naturalmente tem que rodar o elenco, criar novos mecanismos dentro do time, que fica mais fácil porque você já tem um técnico de um ano aí, 3, 4 meses de trabalho, para que esse time não seja previsível, para quando o Flamengo for enfrentar, por exemplo, o Clube do Remo no Maracanã. O Clube do Remo, imagino que vai se fechar um pouco mais e especular contra-ataque. É natural, um investimento muito menor e não é nenhum demérito por isso. É a forma que o técnico ou não acredita que o time dele deve jogar. Então, o Flamengo precisa ter mecanismo e isso vai ficando cada vez mais natural. E, lógico, quando você tem um cara como o Paquetá, é o cara que pensa diferente. E depois a gente pode até entrar no que o Pedro estava falando do recadinho para outro time. Vai entrar devagar aí, no dia que você vai entrar. Presta atenção que você vai entrar. Não, mas eu acho que esse ponto, eu acho que é isso. Mas eu sei o seu recado. Passando, não é um recado. Sabe por que eu sei o seu recado? Eu acho que esse ponto vai passando e isso vai ficando cada vez... É um tijolinho, Edu. Mecanismo tático de um time não é uma coisa que o técnico vai chegar lá, e ainda mais no calendário louco que é... Muito obrigado. Ainda mais no calendário louco que os caras, eles jogam no domingo, na segunda-feira eles fazem um trabalho de recuperação, na terça-feira eles vão fazer um trabalho muito mais de imaginar o posicionamento, o técnico vai colocar os caras lá, você vai imaginar o que você vai fazer, e na quarta-feira os caras já vão jogar de novo. Então, assim, não tem treino. Quando o time é bom, isso acontece aconteceu isso ontem, isso, né? E aos pouquinhos, exato, só que aos pouquinhos, quanto mais tempo de trabalho você tem, mais os jogadores eles passam a se conhecer, mais eles vão ganhando entrosamento e mais o Flamengo vai virando um time imbatível. Por que eu digo isso? Porque antes o Flamengo era um time com muito investimento e pouco trabalho. Hoje o Flamengo é um time de muito investimento e muito trabalho. E os outros times de muito investimento que, no momento, não estão com o mesmo trabalho, não estão com o trabalho tão avançado quanto, você tá louco pra eles mandar acabam recado ficando pra trás. Pro Palmeiras, e aí eu vou falar sobre o Palmeiras. Fala do Palmeiras, Não, então. porque ontem, Edu, que eu falei sobre jogar com coragem, me corrija se eu estiver errado. Vocês viram o jogo ontem. Aonde tá... a pifada do Vitão. A pifada do Léo Pereira. Eu sempre falo isso e você fica zoando. Não, o atacante é o primeiro zagueiro e o zagueiro é o primeiro atacante. Você vê onde estava a linha do... O Diniz também não vou falar, que ele botou uma linha de 6 e 3 caras com um a menos. Isso não existe, né? 4-4 ou então 4-4-1 ou então você faz um 5-4-0. Não existe 6 caras. É óbvio que ia sobrar espaço na entrada da área. O Flamengo começou a chutar, terminou o jogo com 32 finalizações. Mas depois a gente entra nesse papo. Agora, você viu Léo Pereira, você viu o Léo Pereira, você viu o Vitão, você viu os caras com coragem, velho. Os caras pegam a bola e eles vão pra dentro. Porque o zagueiro, ele tem que criar. Se o zagueiro não criar, são 3 caras zagueiros. Eles sempre foram assim, tem característica também. O Gomes tem essa característica? Não tem. E você pega essa coragem e já põe um fera lá no meio dos caras. Acabou. Deixa eu te falar. Pronto. Se os outros não correrem... E aí, para te deixar feliz, vai ser ligou o Nito. esculacho. Eu tô falando, cara. Se os outros não correrem, o Cruzeiro já tá se movimentando. E eu vou falar aqui, se o Palmeiras não se movimentar... Mas não se vai movimentou? Ficar... 700 milhões. É que eu acho que a questão com o Cruzeiro é que o Cruzeiro não tem o ano passado pela profundidade de elenco. Só ano passado. Acho que o Cruzeiro não tem profundidade de elenco. Isso não é um demérito, é um trabalho que está se iniciando agora. Sim, mas está começando agora. Construindo isso. Anderson Barros, vai pegar o Almada e o Ares, senão vocês vão ficar para trás. Calma aí, Pica. Eu tô avisando vocês. Eu tô falando sério, cara. O Almada não tem e não tá faz alguma coisa, Almada, Ares, porque os outros estão Gerson, Paquetá, senão vai ficar ruim. Nação, tá aí a imprensa esportiva falando sobre a grande possibilidade da chegada do Paquetá no Flamengo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal. Eu tô feliz demais, sabe por quê? Quem acompanhou o Flamengo há muitos anos atrás, você que era da geração passada, podemos dizer assim, né? A geração passada que eu falo é antes de 2019, né? Aonde o flamenguista sofria demais, cara. Eu vou dizer pra você, dá gosto da gente ver o Flamengo hoje oferecer 40... Você sabe que é 40 milhões de euros, cara? É a mesma coisa que um time europeu chegar aqui, pum, vou pagar 40 milhões de euros aqui. E pra muitos aqui era uma venda extraordinária. E hoje o Flamengo poder ter esse dinheiro de chegar e falar, tá bom, vou dar 40 milhões de euros aí pelo Paquetá. Manda ele pra mim. Cara, você se lembra, né, no passado das contratações que o Flamengo fazia? Que dava pena.
E hoje você vê o Flamengo poder contratar dessa maneira, a gente fica até emocionado, né, cara? Não é nem pela chegada do Paquetá, mas é pelo o que o Flamengo é hoje, representa hoje pro torcedor, cara. Deixa o torcedor feliz demais, né? Mas a gente sabe que futebol tem essa rivalidade, a gente brinca, né, com os adversários, mas falando agora de Flamengo, cara, é pra aplaudir. O Flamengo poder pagar 40 milhões de euros num jogador sem fazer loucura, hein? E sem fazer loucura. É demais. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, dá aquela moral como sempre. A gente se vê no próximo